Então, agora eu chamo a mesa a professora Lúcia Guerra, né, para dar início aqui ao nosso evento. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que iniciamos esse ciclo de debates denominado Compartilhando Memórias. Como já foi aqui explicado pela bolsista Arlene, este ciclo de debates Compartilhando Memórias integra o projeto Acervo e Memória da Repressão na Paraíba. E dentro desse grande projeto tem esse subprojeto que é do ciclo de palestras, de debates. E para dar início a esse ciclo de debates, nós temos 2 convidados e já adianto a todos que nós teremos, durante 10 meses, a cada segunda quinta-feira do mês, esse encontro marcado. Na verdade, este é o primeiro de uma série de debates que nós pretendemos fazer, sempre a partir dos nomes que se encontram, né, nas nossas fichas, né, do DOPS, neste acervo que já foi aqui dito. Nós queremos também, antes de iniciar, ressaltar que esse projeto, ele, além de contar com a participação de professores, técnicos e estudantes da UFPB, nós também estamos entrando em parceria com a Associação dos Anistiados da Paraíba, e não poderia deixar de ressaltar também a ação do João Fragoso, que está aqui, né, que também está integrando a nossa equipe. Bom, então, vamos iniciar este primeiro debate. Flávio Tavares, que é o artista plástico, ele se desculpou que chegará um pouco atrasado, então nós já iremos dar início imediatamente com o Fernando Moura. Então eu convido Fernando Moura para jornalista. Além de jornalista, nosso aluno de História, do curso de História. Então é com muito prazer que começamos este ciclo de debates em um período em que esta temática, né, está realmente na pauta do dia. Nós temos uma ação da Secretaria Especial dos Direitos Humanos que vem trabalhando, né, com essa questão, e toda a discussão que está sendo feita com o novo Plano Nacional de Direitos Humanos. Então, realmente, esse nosso projeto está, né, que já foi pensado anteriormente, mas encontra uma conjuntura, né, muito favorável, é um debate necessário que nós devemos fazer aqui na universidade. E essa contribuição que vem sendo dada, né, em nível nacional, existe inclusive um projeto chamado Memórias Reveladas, que vem apoiando aos estados que organizem seus com o apoio do MEC, da CESU. Nós tivemos esse projeto financiado pelo Programa de Apoio à Extensão Universitária. E nesse trabalho que vem sendo feito, né, especialmente pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos, várias publicações já foram feitas, como este aqui, Direito, Memória e a Verdade, História de Meninos e Meninas marcados pela ditadura. Temos um outro livro também da CEDH, que é esse, Direito à Memória e à Verdade, e tem uma série de publicações. Então, essa temática realmente está merecendo a devida atenção, né, nos dias de hoje. E claro que nós pretendemos também, a partir desse projeto, iniciarmos também publicações a partir do acervo, a partir destes depoimentos, destes debates. Então, a nossa intenção, neste momento, é que essas pessoas que foram fichadas pelo DOPS possam aqui trazer um pouco da sua experiência, da sua história de vida, né, para que, a partir dessas colocações, dessa rememoração desse passado, possamos, em seguida, abrir um debate, né, e realmente constituirmos novos documentos, porque, na verdade, esse evento está constituindo um novo tipo de documento para o nosso acervo. Estamos ampliando o acervo do DOPS, que é um acervo constituído por fichas, né, tem mais de 7.000 fichas, e por processos. Então, nós estaremos ampliando com esses depoimentos, com esses debates, entrevistas. Então, estamos agora passando a palavra para
Fernando Moura dá início à sua exposição e, em seguida, teremos o debate. Bem, boa noite a todos e a todas. É assim, muita honra, né, muito orgulho que eu participo do início desse projeto, que tomara seja longevo, porque essa é uma história que a gente tem que realmente buscá-la nas suas entranhas e tentar trazer à luz alguma lição de vida, alguma lição coletiva de um período extremamente negativo, né, do ponto de vista da estruturação da sociedade brasileira, no entanto, riquíssimo do ponto de vista do aprendizado, né? A vida tem me empregado algumas peças, né? A maior parte delas, eu diria que boas peças são. O meu DNA é essencialmente paraibano, mas eu não nasci na Paraíba. Eu nasci em São Paulo, por um acaso. Meus pais saíram daqui no final dos anos 50 e eu nasci lá em 1960, no dia 10 de fevereiro de 1960. Portanto, eu estou às vésperas de completar 50 anos. Todos vocês estão convidados para o meu aniversário, que vai ser no dia das muriçocas. Portanto, não tem perigo, né, de ninguém saber onde será o local, será lá. E, consequentemente, o início do período militar no Brasil, eu era uma criança, né? Em 64 eu tinha 4 anos, em 68, quando o processo arrefeceu, eu tinha 8 anos, e foi mais ou menos nesse período que eu cheguei na Paraíba, e a partir de então, algumas peças me foram pregadas, como eu disse há pouco, e boas peças. Uma delas é estar aqui hoje, né? Eu tive a honra, nos anos 80, de ter sido aluno do professor Carmelo Reinaldo, no curso de jornalismo, e, ironicamente, algumas décadas depois, não muitas, mas uns 15, 16 anos depois, eu tive a honra de ser aluno da professora Lúcia Guerra, no ano passado, na disciplina de documentação e acervo. E, naquela ocasião, tivemos a oportunidade de visitar, né, os arquivos do DOPS, que já estavam aqui no NIDI, né, no NCDH, e visitamos e, naquele momento, eu vi, né, eu tinha um conhecimento relativo do volume do acervo, mas foi naquele momento, como cidadão, como jornalista, como estudante da universidade, eu percebi o volume, né, existente e a importância daquele material. Realmente é algo impressionante, é até irônico, né? Como a ditadura, ela própria elaborava os documentos que a história posteriormente iria servir para que a história pudesse julgá-la, né, correto ou incorretamente, dependendo do ângulo de cada um. Mas são esses documentos que vão fazer com que nós tenhamos uma visão, se não total, mas pelo menos parcial, daquele período, já que se sabe que uma boa parte desse material foi extraviada, algumas foram incineradas, algumas foram perdidas, tal. E, assim, por que uma peça? Porque, a partir desse contato, né, eu tinha algum material em casa, umas matérias de jornais que faziam menção a esse arquivo assim que foi aberto, no final dos anos 80, se eu não me engano, início dos anos 90, depois da Constituição de 88, obviamente, e eu vinha saber, nesse período, que eu tinha sido fichado pelo DOPS e eu não sabia. Portanto, assim, se alguém está aqui imaginando que vai ter um depoimento rico em circunstâncias românticas, né, aventuras, não acontecerá isso. Até porque a minha participação foi no finalzinho da ditadura, quando eu tinha entrado já no jornalismo em 78, 79, então eu já peguei o finalzinho, mas peguei, evidentemente, o rescaldo da censura, o rescaldo da clandestinidade, porque, nessa ocasião, eu militei no PCdoB durante 5 anos, e o partido era clandestino até então. E o ano passado, durante o período da disciplina da professora, exatamente com esse contato, comecei a rebuscar algum material para poder doar ao acervo, e cheguei a doar algum documento, mas eu não tinha localizado os documentos que eu considerava fundamentais daquele período, no meu caso particular. E, a partir de agora, eu acredito que seja também de importância coletiva e de importância histórica. Por quê?
Como militante do PCdoB naquele período, nós tínhamos algumas tarefas, e a maior parte delas teóricas. Nós nos preparávamos para uma possível revolução ainda, né, se pensava numa revolução armada, né. A guerrilha do Araguaia, em 1972, foi praticamente promovida pelo PCdoB naquele período, e se imaginou, a partir dessa experiência, que a circunstância armada ela sempre seria presente durante o período que a ditadura militar, né, perdurasse. E nos encontros que nós tínhamos, nos congressos que nós tínhamos, nas reuniões que nós tínhamos, eu fazia parte do organismo de base do jornalismo aqui em João Pessoa, que eram chamados de OB, né? Não tem nada a ver com o absolvente, mas organismo de base, Helenira Rezende, tinha até o nome. Helenira Rezende foi uma guerrilheira do Araguaia, militante também do PCdoB, foi morta, fuzilada pelas Forças Armadas naquele período, e nós batizamos naquela ocasião o organismo de base de Helenira Rezende, que era composto por cerca de 15 jornalistas de diversos veículos de comunicação aqui da cidade. Hoje a gente pode citar os nomes, mas naquela ocasião nós tínhamos codinomes, tínhamos pseudônimos, né? O meu era João. Em decorrência, na ocasião, eu me lembro que adotei esse nome. Quando você é recrutado, né? O recrutamento era o termo usado muito no período, que era exatamente o contato que os militantes mais antigos do partido faziam com aqueles possíveis, né, potenciais militantes, aqueles que se mostravam mais atentos, mais participantes nos sindicatos, nos seus ambientes de trabalho, se manifestavam de forma contundente contra a ditadura, identificaram alguns elementos desse no meu desempenho e me recrutaram, né? E, nesse recrutamento, eu tinha que designar o nome. E, na ocasião, o que me veio foi o nome de João Amazonas, que era o presidente do partido naquela época, então, endeusado, né, praticamente, porque era um militante histórico, tinha vindo do antigo do Partido Comunista Brasileiro, que depois, no seu rompimento, na sua divisão, ele passou a integrar o Comitê Central do PCdoB, e, em homenagem a João Amazonas, eu adotei meu nome João. Minha mulher, minha companheira naquela ocasião, ainda hoje, Silvana Sorrentino, que era jornalista e é jornalista também, ela adotou o nome Silvia, né? E, nessas ocasiões, nós recebíamos, nessas reuniões, documentos, como esses que eu estou aqui, que estão aqui, e que eu vou fazer a doação ao acervo. Por que esses documentos têm sua importância? Porque, normalmente, quando a gente terminava as reuniões, a recomendação é que esses documentos fossem rasgados, fossem queimados, fossem destruídos. Nós não poderíamos ser pegos, evidentemente, sob o risco de ter uma sanção, digamos assim, para usar um termo mais ameno, maior, se tivéssemos uma documentação que fosse, né, contrária àquilo que os aparelhos de repressão estavam agindo. Se você fosse encontrado com algum tipo de material desse, evidentemente que você teria um tratamento bem menos delicado do que teria com outros que não tivessem nenhum tipo de prova contra si mesmo. Eu morava na rua São Mamed, em 1980, 81, que é ali no alto da ladeira da Borborema. A minha casa ficava exatamente por trás da igreja de São Bento, que na ocasião era ruínas. Hoje já está restaurada, né? No governo Buriti houve uma restauração e de lá para cá não houve deterioração. Mas naquele período era realmente um monumento em ruínas. E minha casa dava para o quintal da igreja. E, assim, a minha paixão pela história é algo que vem dos meus ancestrais, todos eles tiveram algum tipo de envolvimento com história ou com a guarda de documentos. Então, isso fez com que eu cometesse um ato de rebeldia, né, naquela ocasião, e que hoje eu vejo que foi, né, acertado, porque talvez não existam outros documentos similares a esse, porque eu resolvi guardá-los. Embrulhados, inclusive eram mais, tinham umas atas e tal, e eu enterrei no quintal da igreja de São Bento, né, para exatamente evitar que algum tipo de abordagem policial, alguma invasão da minha casa. Meus pais não tinham o menor conhecimento da minha militância clandestina, então, com receio até de envolvê-los, eu enterrei no quintal da igreja. Esse talvez seja o episódio mais
tenebroso desse período, pessoalmente falando, porque um mês depois, quando houve necessidade de eu ter acesso a um documento, que eu não me lembro qual, quando eu fui buscar, os documentos não estavam mais lá, simplesmente tinham desaparecido. Só que eu tinha guardado os documentos da minha companheira também, de Silvana Sorrentino, que ela nem sabia, né? Eu tinha guardado os dois, um eu tinha escondido, e os outros que não tinham identificação, vocês vão poder, depois, quando manusear, perceber que esse período da clandestinidade, todos os documentos mimeografados, e não tinha assinatura. Simplesmente ninguém sabia de quem era. Eram realmente documentos apócrifos, porque se fossem pegos, né, você não teria como identificar a origem imediatamente. Evidentemente, com uma leitura mais atenta, uma análise mais sistemática, poderia realmente saber qual era a origem. Mas, num primeiro momento, você não tinha identificação. Só sabia quem era, né, quem participava do partido. Então, assim, ironicamente, é por isso que eu digo que foi pregada uma boa peça, porque esses documentos estão aqui hoje e eles vão servir, de certa forma, para dar mais substância à minha palestra, porque originalmente eu deveria vir, só que uma contingência acadêmica, inclusive, que terminou não ocorrendo hoje, me fez pedir à professora que me substituísse, e o nome escolhido foi Carlos Aranha, que tem realmente uma vivência, um confronto maior naquele período com os aparelhos de repressão, e hoje ele teve um problema, né, de saúde, e eu terminei o substituindo ao final. Então, para que eu não fique apenas numa exposição pessoal desse período, eu trouxe essa documentação, e vocês vão me permitir que eu leia 2 páginazinhas aqui de um desses documentos, porque ele contextualiza, né, aquele período, que é exatamente o período que eu vivi, que foi de 79 a 84. Por que 84? 84, o Brasil entrou no colégio eleitoral, né, depois da campanha das diretas já, que, pessoalmente falando, para mim foi o momento mais importante, né, dentro do período contemporâneo, do ponto de vista político, foram as diretas já, um movimento que envolveu toda a nação, um movimento que envolveu estudantes, professores, operários, quer dizer, naquele momento, não havia distinção, éramos todos cidadãos, queríamos um único objetivo e por uma única linha, nós queríamos eleições diretas. Quer dizer, os partidos clandestinos que pregavam a luta armada recolheram as suas armas, entre aspas, naquele momento, e investiram na campanha das diretas já, os partidos mais tradicionais investiram na campanha das diretas já, os estudantes, os diretórios, os professores, enfim, todos aqueles que tinham um mínimo nível de consciência política, e aqueles que não tinham passaram a adquirir naquele momento. Foi extremamente importante também nesse sentido, foi didático, foi pedagógico, foi emocionante, foi envolvente e foi esclarecedor. Tanto que depois dessa campanha, quando não deu certo, a votação da emenda da Dante de Oliveira foi derrotada, então a estratégia das esquerdas, a estratégia dos partidos chamados progressistas e populares, foi investir no colégio eleitoral, aonde, por muito tempo, né, eram escolhidos os presidentes de forma fictícia, mas era onde eram escolhidos os presidentes militares, né, que era no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por um período, se transformava no colégio eleitoral e os seus parlamentares se tornavam em delegados, em eleitores, né, uma casta privilegiada que escolhia o presidente já devidamente com a carta marcada, né. Os que têm acima de 50 anos sabem muito bem o que é isso, mas eu não concordei naquele momento. Eu fui contra a orientação do partido, que investiu no colégio eleitoral. O Partido Comunista do Brasil, naquela ocasião, achava estratégico eleger Tancredo Neves, como seria, né? Mas eu discordava do caminho. Eu achava que a gente deveria continuar na luta, insistindo no retorno das eleições diretas, porque esse era o sonho da nação. Então, naquela ocasião, em 84, logo depois, quando se decidiu esse encaminhamento para o colégio eleitoral, eu saí do partido. Então, a minha militância política se resume, do ponto de vista formal, evidentemente que, como ser político, como ser humano, né, eu acho que eu nem me lembro quando eu comecei, mas eu sei que isso está inerente, né, a todos nós e vai continuar. Eu não acredito que eu retome mais algum partido político do ponto de vista formal. Eu acho que essa experiência foi suficiente, foi riquíssima e foi suficiente.
até porque ocorreram transformações, hoje existem mil formas de você contribuir com o processo político, com o processo democrático, então eu hoje me dou a essa oportunidade de exercitar em outras esferas de militância. Mas esse período realmente foi um período importante na minha vida, e do ponto de vista do trabalho que está sendo desenvolvido, teve essa curiosidade, essa ironia, né, de eu conseguir separar, no momento, essa documentação, que deverá servir para análises posteriores. Porque eu desconheço, inclusive, até conversando com outros militantes, com companheiros daquela época, eu digo, você guardou algum documento? Não, recomendava que eu rasgasse, eu rasgava. Eu, como era desobediente e rebelde, já guardei uma coisinha, e isso, de certa forma, vai nos ajudar bastante. Então, eu pediria permissão a vocês para fazer uma leitura rápida. Eu vou só dar um panorama dos documentos que a gente conseguiu guardar. Esses documentos, esses aqui especificamente, eles têm um papel comum, né? Era papel hoje que a gente chama o A4, mas na época a gente chamava papel ofício, né? Eram mimeografados, né? Sem identificação, não era nem grampeado, inclusive, para você ganhar agilidade, rapidez, até o deslocamento desses documentos era feita de forma separada, então ia a capa num canto, ia uma parte do texto em outro, outra parte em outro, existia até esse cuidado, eu não diria paranoia, mas é cuidado realmente, porque ainda havia, nós não sabíamos, hoje é possível a gente identificar que hoje nós estamos numa democracia em andamento, ainda incipiente, ainda em formação, mas é uma democracia. Hoje nós não temos receio de que haja um golpe. Não há clima para golpe militar, não há clima para golpe nenhum, nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nada. Só que naquela ocasião nós não sabíamos que isso ocorria. Então, os cuidados, as precauções, o sigilo, né, o codinome era importante até para que a gente pudesse se comunicar. Não existiam celulares, não existia internet, então as comunicações elas se faziam de militante para militante, algum tipo de documento que deveria ser rasgado posteriormente. Eu rasguei alguns, eu não fui tão desobediente assim, mas havia assim uma necessidade, uma precaução, né, de você ter essa precaução para evitar, como ocorreu em algumas ocasiões. Uma dessas ocasiões, inclusive, de eu ter enterrado os documentos, foi porque ocorreram algumas prisões e havia a recomendação de que nos desfizéssemos de todos os documentos que haviam sido acumulados no período. E, bom, então, esses documentos aqui fizeram parte de um congresso que aconteceu numa cidade do interior, cujo sítio eu não sei precisar qual era, porque até um ponto nós fomos com os olhos desvendados, mas depois de certo ponto nós fomos com os olhos vendados. Até isso ainda conseguia alcançar, né? Eu não sei precisar que sítio era esse, mas era aqui próximo a Campina Grande. E nessa ocasião foram distribuídos esses documentos e foram esses que eu guardei. Tem até algumas anotações aqui à mão, feitas por Silvana, alguma referência. Ela dizendo que eu fiz a ata, houve discussão, não houve discussão, a discussão ficou para depois, algo nesse sentido. Mas os títulos são, deixa eu tentar fazer pela ordem, o caderno número 1, Problemas Políticos e Ideológicos, sobre a situação internacional. Como o PCdoB era uma célula considerada da Terceira Internacional, né, ela era alinhado, o PCdoB era alinhado nessa ocasião com a Albânia, né, que tinha um regime que hoje a gente reconhece um regime de força, né. Essa foi uma das razões também de eu ter entrado em conflito teórico com o partido, foi que eu não achava o stalinismo, não achava o culto à personalidade algo que devesse ser considerado e que devesse ser exercido, né? Eu achava aquilo uma grande baboseira, pelo contrário, eu achava que aquilo prejudicava, né, o exercício da individualidade, né? Você, para ser um bom militante político, antes de ser coletivo, você tem que ser um bom militante individual. Você tem que ter compromisso, você tem que ter força, você tem que ter vontade de fazer aquilo. E essa vontade, essa energia, que trazia a energia, que trazia a vontade ao coletivo. Então, eu sempre via de forma inversa. Embora eu participasse do coletivo, obviamente, mas eu tinha essa característica um pouco mais
individualista, que hoje a gente diria que era mais cidadã, né? Então, sempre todas as nossas discussões eram iniciadas pela discussão internacional. Então, sobre a situação internacional, o caderno número 2, problemas políticos e ideológicos, o Brasil de nossos dias e o regime antinacional e antipopular. Alguns termos hoje, inclusive que a gente usava na época, hoje a gente nem usa mais, né? Foram substituídos, mas naquela oportunidade eram realmente muito usuais. Problemas políticos e ideológicos, tendências oportunistas no plano mundial, em defesa da doutrina do proletariado. Eu pulei aqui, mas não tem problema. Estudo crítico acerca do princípio da violência revolucionária. Se pregava a violência revolucionária. Realmente a experiência de Araguaia impregnou o partido durante muitos anos. Não sei se hoje ainda tem essa concepção, mas naquela ocasião era muito forte. A política de organização do partido, era fundamental que houvesse ampliação e que mais militantes entrassem no partido. Problemas políticos e ideológicos sobre as etapas estratégicas da Revolução, sobre o trabalho prioritário na classe operária e sobre o neocolonialismo. Problemas políticos e ideológicos, balanço da orientação tática do partido, a tática atual do partido e nossas tarefas. Eu vou ler, são 2 paginazinhas, porque aí a gente dá uma organização melhor nessa gravação. Aqui. O Brasil de nossos dias, mas o que eu quero pegar mais é a questão do regime naquele período, né? O regime antinacional e antipopular. São realmente 2 páginas, 3 páginas. Para levar a cabo o tipo de desenvolvimento dependente, com enormes sacrifícios para a maioria da nação, era necessário um regime político arbitrário e mesmo fascista, fazendo referência ao golpe de 64. As Forças Armadas incumbiram-se de instalá-lo com o golpe de 64. Nesse período de 18 anos, então, 64, 74, 10... 82, exatamente. Então, essa documentação é de 82. Nesse período de 18 anos, o Estado sofreu alterações que o tornaram mais ainda instrumento dos interesses estrangeiros e das forças internas reacionárias, ligadas a esses interesses. Já o era anteriormente, mas fortaleceu seu caráter antinacional, antidemocrático e antipopular. O Estado reforçou os meios repressivos contra o povo. Criaram-se as chamadas salvaguardas de defesa do Estado, que permitem o estabelecimento de medidas de exceção, sempre que o Executivo considere necessário restabelecer a ordem pública ou a paz social em qualquer parte do território nacional. No Brasil, há um poder legislativo atuando, um poder judiciário em exercício, partidos políticos organizados e eleições periódicas, segundo a Constituição outorgada. Estes indicadores poderiam caracterizar uma democracia burguesa em funcionamento, mas esconde, na realidade, o fenômeno da militarização profunda do aparelho do Estado. Oculta um executivo militarizado e o controle das Forças Armadas sobre o Legislativo e o Judiciário. Controle que se estende ao conjunto dos organismos e instituições públicas e alcança a sociedade como um todo. Nesses últimos 18 anos, assistimos à sucessão de 5 generais e uma junta militar no poder. A presença de militares nos órgãos administrativos reflete a militarização do Executivo do conjunto da máquina estatal. É um processo que adquiriu proporções gigantescas e que gerou um sistema repressivo militar enraizado por toda parte. A repressão violenta foi a principal característica do sistema militar implantado desde 64. Centenas de milhares de brasileiros estiveram nos cárceres, sofreram torturas, foram assassinados. A classe operária viu-se privada de muitas de suas conquistas, seus sindicatos passaram a ser dirigidos por pelegos, é uma expressão que a gente nem usa mais hoje, né? Pelego, e agentes do Ministério do Trabalho. As organizações estudantis tradicionais foram proibidas, os movimentos camponeses duramente atacados, a imprensa, o teatro, a música popular, submetidos a rigorosa censura. No período em que vigorou o AI-5, cerca de 1.600 brasileiros tiveram seus direitos políticos cassados, entre eles 6 senadores, 110 deputados federais, 161 estaduais e 22 prefeitos. A despeito da chamada abertura promovida pelo general Figueiredo, prevalece o arbítrio mudado apenas de forma. Vigora uma lei de segurança nacional que coíbe a atividade democrática. O regime militar desgastado apela para os casuísmos mais vergonhosos com a finalidade de se manter no poder. As eleições são adiadas ou fraudadas antecipadamente por leis capciosas,
como as que se anunciam para o próximo pleito. Isso era início de 82. O terrorismo é utilizado diretamente pelas Forças Armadas como meio de pressão e de intimidação política. Responde-se às greves com a intervenção nos sindicatos e com a dispensa em massa de trabalhadores. Os esquadrões da morte multiplicam-se, e se repete até hoje. A polícia assassina diariamente e impunemente os que lhe parecem criminosos. Há insegurança geral para a grande maioria dos brasileiros. Esse regime monstruoso não se instalou sem contestação. O povo opôs e continua opondo enérgica resistência ao arbítrio e ao domínio militar. O combate assumiu feição ampla e variada, desde a participação posicionista em eleições restritas e antidemocráticas, a realização de greves e protestos populares de diversos tipos, até a luta armada que teve na gloriosa jornada revolucionária do Araguaia o seu ponto mais alto. Com essa jornada, o movimento democrático popular nas cidades encontrou pela primeira vez ressonância no campo. Embora contidas pela violência brutal, estas lutas tiveram um papel destacado no desgaste e isolamento da reação e do fascismo. Abriram amplas perspectivas ao povo. Uma nova fase das lutas das massas foi assimilada pelas poderosas greves desencadeadas no fim da última década e em 1980. Essas greves marcaram o início de um ascenso do movimento democrático popular, tendo à frente a classe operária. Também no campo ergueu-se um amplo movimento na defesa da terra e pelos direitos das massas camponesas. Outras camadas da população, como os estudantes, professores, médicos, etc., iniciaram igualmente vigorosas jornadas democráticas. Atualmente estende-se o descontentamento e os protestos contra o regime militar. No processo dessas lutas, o povo obteve importantes conquistas. Novas formas de lutas estão surgindo. A greve geral e nacional, já utilizada por estudantes, professores e médicos, começa a ser preocupação da classe operária. No campo, crescem os choques armados contra os grileiros. Somente em Mato Grosso, nos últimos anos, segundo a FETAG, cerca de 1.000 pessoas morreram ou desapareceram nesses choques. Em várias cidades do interior têm ocorrido levantes populares, espontâneos, contra as arbitrariedades e as injustiças sociais. Nesses levantes, as massas queimam delegacias de polícia, ocupam prefeituras, atacam os policiais. Repete-se também as depredações e queima de trens e ônibus com a participação de amplas massas, em virtude do desleixo ou da elevação abusiva dos preços das passagens dos transportes urbanos e suburbanos. No sul, setores ligados ao campo ocupam estradas, impedindo o trânsito de veículos, opondo-se à política econômico-financeira do governo. Os trabalhadores desenvolvem ampla campanha para alijar os pelegos de suas organizações sindicais em favor da liberdade e autonomia dos sindicatos. Os estudantes reclamam o reconhecimento oficial da UNE. Os camponeses agrupam-se em sindicatos rurais e em associações de defesa dos direitos do povo. Tomam forma orgânica os movimentos contra a carestia e em defesa da Amazônia. O descontentamento crescente da maioria da nação e o pioramento contínuo das condições de vida dos trabalhadores e das massas, bem como a submissão do país ao capital estrangeiro, colocam na ordem do dia, com força cada vez maior, a necessidade da derrocada do regime militar, responsável pelas calamitosas situações em que nos encontramos e pela brutalidade repressiva contra o povo. Setores políticos e sociais, sempre mais amplos, reclamam um regime democrático apoiado numa Constituição que expresse as aspirações do povo. Por enquanto é isso. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. No tempo exato, vamos agora convidar o artista plástico Flávio Tavares para compor a mesa e darmos continuidade a este primeiro momento, que é de exposição, para em seguida abrirmos para o debate. Neste momento, eu passo a Fernando uma cópia da ficha dele lá no acervo, que se eu digo nosso porque está aqui na universidade, mas na verdade esse acervo está apenas sob a nossa custódia, e então tem aqui a ficha, inclusive na ficha faz referência à sua participação no centro, dirigido por Vanderlei Caixa. Bom, então Flávio, por favor. Vamos sentar, tudo bem. Moldurar.
Bom, com relação ao artista plástico Flávio Tavares, que aqui está também para nossa satisfação, vem aqui conversar conosco, também aqui está a sua ficha. Colega. Tá certo? Então, também, e eu já vou antecipar e já vou dizer o que é que consta nela, viu? Então, uma dos registros comenta aqui que Flávio estava pichando os muros e os dizeres. Não sei se você se lembra de ter feito isso. Castelo é branco, mas a fome é preta. Então, por isso, você foi, na ocasião, o policiamento, né, lhe pegou neste momento. Então, também já passa a sua ficha para ver, certo, o que o DOPS estava registrando, né, entre outros registros, né, mas fiz aqui apenas uma amostragem. Então, passamos para que Flávio possa também dar aqui seu depoimento a respeito desse período da sua vida, né, que é esse período da ditadura militar. Né? Onde Pedro Teixeira era o líder. Mais tarde, eu vou fazer um corte, eu fazia os cartazes da época, eram os cartazes com a conotação socialista, com uma influência visível do irmão meu, Zé Arnaldo Tavares, que é médico, hoje mora em Angola, que ele já trazia, ele escrevia em Esperanto, ele já trazia muitas gravuras do realismo socialista russo e influenciava muito quem gostava de desenhar, que na época eu já desenhava. E também trazia Diego Rivera Orozco, que deu aquela grande confusão junto com Frida Kahlo no assassinato de Trotsky. O Zezinho, como era chamado, meu irmão, era trotskista. Ele era um radical quase próximo a uma loucura fanática. Foi preso na fábrica de cimento, fazendo discurso, e em casa ele fabricava bombas Molotov. Sem papai saber, evidentemente, porque papai dizia, era um médico, Arnaldo Tavares, Zezita conheceu muito, e papai, quando via um mundo de comunista lá em casa, passava assim, dizia, eu sou um reacionário histórico, viva Franco. Aí ficava todo mundo com a mão na cabeça assim, porque ele não queria, ele tinha medo, no fundo, era um médico socialista, porque não cobrava consulta, vivia junto com o povo, ele dizia isso como um tom de brincadeira. E as molotovs que Zezinho fazia, né, fabricava, era de uma insegurança absoluta. Porque tinha um menino que trabalhava no quintal lá de casa, Antônio, ele botou a primeira molotov em cima de um tanque, umas pedras embaixo, e pegou a vara do espanador lá de casa, aquela vara grande de espanar, e disse, Antônio, bate na garrafa, acende, né, com um tufo na molotov, bate com a garrafa para ver se ela quebra em cima das pedras e sai fogo. Antônio não discutiu, tinha uns 14 anos. Pegou a vara, tocou fogo na garrafa de cunhaque, não é? Que estava cheia de gasolina, e derrubou, e foi aquele incêndio. Aí Antônio se animou, aí disse, vamos agora para a Praça João Pessoa, esperar Lacerda. Agora, Zezinho, é preciso levar a vara do espanador de Dona Otaviana. Aí eu digo, a ingenuidade, a loucura era muito difícil entender entre um perigo imediato, né, que quando ele foi preso, na noite que ele foi preso com o Júnior Everaldo Soares e um estudante de medicina também, Zé Roberto apareceu morto depois. O Nego Fuba, que era líder camponês, foi morto, até hoje não foi encontrado. Então, a classe média, ela mesclava um pouco as estruturas entre uma verdade absoluta, mas não tinha no jovem um sentimento do perigo verdadeiro que estava acontecendo. Isso veio acontecer mais tarde com o assassinato de Edson Luiz, no Rio de Janeiro, na Rua Araújo, Porto Alegre. E aí a gente passou a ter medo. Meu outro irmão, Sérgio, já falecido, foi preso com Jader, que já foi reitor, em Ibiúna. A gente, quando viu aqui no jornal
de São Paulo, o retrato dele sendo levado num trator. Mamãe quase enlouquecia quando reconheceu, e Everardo Queiroz também. Everardo teve um papel fundamental no meio estudantil universitário e foi praticamente um mentor meu, do irmão dele, Adroaldo Queiroz, Paulo Queiroz, porque Everardo inventou de levar a gente para a fazenda Riacho Fundo, lá em Patos, a fazenda da família dele, para fazer treinamento de guerrilha. Repare, 3 pessoas sem arma nenhuma, subindo em pedra, descendo em pedra e passando fome. Então, era assim, um misto. Hoje, Paulo Francis, eu li uma frase que diz que todo passado tem uma tendência a mitificar. E eu estou tendo cuidado para não mitificar, mas essas histórias aconteciam mesmo. Mas não há uma aura de mitificação, porque quando o Fernando falou que a importância dele não foi uma importância crucial dentro do princípio armado, mas sim dentro do princípio do entendimento político, eu achei muito sincero de parte dele essa humildade verdadeira de saber que a gente não fez parte de um movimento aonde a carne pagou, aonde foram torturados, como Everardo em São Paulo, Leda. Everardo faleceu o ano passado. Essas pessoas, verdadeiramente, eu tinha uma missão, de vez em quando ia a São Paulo, pegar uma pessoa muito procurada e trazia ela para casa. Mamãe não sabia. E arranjava emprego, como arranjou de Zé Augusto Bauer, num cursinho de Robelson, que era o primeiro cursinho que tinha de português. Não era? Cursinho 2000. E Zé Augusto ensinava sociologia. E assim a gente trazia um outro. Estava o filho do Dr. Guilhardo também, nessa casa em São Paulo, Eduardo Jorge, Walter Aguiar, que tinha o restaurante Sagarana, e um mundo de gente que hoje a gente pode falar o nome, que fazia parte dessa confluência. Mas, no caso meu, o que me influenciou de forma bastante benéfica era a habilidade do trabalho meu junto com a ação estudantil. Eu cheguei num dia a fazer média de 40 retratos grandes de Che Guevara, sem nem olhar para o retrato de Che Guevara. Aquela foto de cola, não é, do cubano, eu fazia de olho fechado, e os estudantes saíam com aqueles retratos. Aí, mais tarde, Maria Adelaide Amaral me chamou para fazer o cenário e o cartaz de uma peça chamada A Resistência. E depois, Fernando Peixoto, com a peça Um Grito Parado no Ar. Eu estou falando isso, é o nome do artista plástico, não era artista, essa palavra é bem chata, da habilidade plástica em cima de um movimento, como teve recentemente, na época já agora de Niemeyer, com Ana Maria Niemeyer, a gente fez um movimento de tortura nunca mais. E vários artistas doaram quadros para esse movimento ser feito. Era um engajamento natural, onde o sentimento e a consciência do artista, ele era interligado às causas. Mas entre essas causas e uma verdade que estava aflorando em diversas épocas, como Alegria, Alegria, de Caetano Veloso, os Beatles, e tocava uma sinfonia dissonante entre você ouvir músicas de Violeta Parra, como Graças à la Vida, e Vitor Jara tinha acabado de ser decepado as mãos deles no estádio do Chile. Existia uma confusão enorme no imaginário da América Latina sobre o que era que estava havendo. Mais tarde ficou a busca eterna, onde está Guevara, que todo mundo amava Guevara, amava como um Don Quixote, como um Robin Hood, como um guerrilheiro de verdade, épico, que deixou Cuba em nome da libertação dos povos. Mas tinha movimentos aqui no CEL, o Centro Estudantil Universitário, que se tornava assim, eu estou querendo levar mais para o humor, para vocês sentirem que aonde o exército entrava na mente, às vezes, de pessoas em formação, adolescente, que não tinham uma consciência exatamente do perigo.
A gente tinha um amigo muito forte, militante, o que Toinho, a gente pedia, Toinho estava correndo, era o primeiro na frente. E o sobrenome dele, até hoje eu não sei, era Toinho Help, porque Toinho se escondeu dentro do Cinema Plaza para assistir o filme Help, adormeceu na segunda sessão, na terceira, na quarta, acordou no outro dia dentro do cinema. E a mãe louca pensando que ele estava preso. E Toinho Help estava assistindo o filme, louco por Help. Aí o nome dele, no meio dos movimentos, passou a ser Toinho Help. A mãe costurava muito, aí Everardo chegou e disse, precisamos de uma bandeira americana para queimar. No Rio de Janeiro queimaram, em São Paulo queimaram, e a gente não tem bandeira americana. Ora, se a gente raciocinasse, bastava pegar uma folha de cartolina, pintava, não é? E botava aquelas estrelas e o símbolo funcionava queimando. Mas Toinho pediu à mãe dele, que era uma costureira espetacular, para fazer a bandeira dentro dos cânones mesmo da bandeira americana. A mãe passou 2 dias costurando não sei quantas estrelas. A bandeira era para qualquer embaixada não recusável, sabe? As listras, tudo, ela e uma amiga. Quando deu 1h30 da tarde, no terceiro dia, a vizinha que ajudou passou, viu Toinho com a bandeira e Everardo com a garrafa de álcool, botando em cima da bandeira e tocando fogo. A mulher ficou assustada, né? Disse, a bandeira que a Amália fez, correu, que era ali junto do Mercado Central, a mãe de Toinho desceu, puxou ele pelas orelhas, não sabe, por ele ter queimado uma bandeira tão bonita e ter dado tanto trabalho à mãe, e isso ficou na memória como uma coisa assim, entre a verdade política verdadeira e a verdade folclórica, deixava muita distância do entendimento dos jovens como eu, entre 15 e 16 anos, 13, porque a gente acompanhava o que os irmãos faziam. E mais tarde, nessa história da Casa do Coronel, que a gente pichou, eu e Eric Rosas, e de madrugada eu saí rastejando com lata de tinta, não tinha spray não na época. Aí bolamos uma frase, Castelo é branco, mas a fome é negra. Na saída fomos presos. Os soldados eram tão grandes que os pés da gente iam arrastando assim, eles levando para a delegacia em Tambaú. No dia seguinte, tinha um corredor polonês para ver os comunistas presos, não sabe? E a gente de calção. Quando a gente foi levado para o centro da cidade, que era o coronel Henrique Primo, e todo mundo com medo, eu combinei com o Tom, na hora que ia ser levado na viatura, que a gente disse que não sabia muito o que estava fazendo, que vinha de uma festa e achou de pintar. Era a menor desculpa que a gente dava. Quando a gente estava falando com o coronel, papai chegou às 10h30 da manhã, feito uma fera. E ele era muito irreverente. Ele pegou uma régua em cima de um birô, uma daquelas réguas de polícia, e disse, coronel, que ele já tinha tratado de algumas doenças de pele do coronel. Aí disse, coronel Henrique Primo, deixa esses dois presos, porque lá em casa até o papagaio é comunista. A gente ficou assim. Em vez de melhorar a situação, piorou muito. O coronel disse, doutor Arnaldo, o senhor tem certeza que o papagaio de lá é comunista? Ele disse, só não é vermelho. Aí, daí por diante, a gente foi se acalmando com esse período, né? E surgiu um período mais violento, que foi o de Ibiúna e esse de Eduardo Jorge, na casa que se chamava Um Aparelho. Quando a gente chegava em São Paulo, era aquele pessoal tudo amarelo, sabe, com a deficiência de comida, de dinheiro, e me mostraram o retrato dos mais procurados do Brasil. Entre os retratos estava o Zé Augusto Bauer. Aí ele era louro, de Paraná, e eu vim com esse ônibus da Itapemirim, com esse homem, tremendo de medo, de São Paulo para cá. Porque foi o primeiro terrorista que eu vi
no sentido assim que ele já tinha feito alguns atos, segundo, e que estava pronto para qualquer coisa, armado com um revólver desse tamanho, e eu junto esse homem, para levar para a casa de mamãe. Quando chegou lá, papai se apaixonou pelo cara, porque era inteligentíssimo, havia uma solidão nele, e ele discutia muito assuntos de sociologia, entrava pelo mundo esotérico, e queria adotar. A prova é que Zé Augusto chamou a noiva dele de São Paulo, Marili, e casou lá em casa. Levaram ele para o tribunal, casou, a gente tem foto com eles presentes. E mais tarde, Marconi Melquides, trabalhando na Chesf, isso ainda era em 86, quando tomou um susto enorme, deu de cara dentro da Chesf com um cara muito bem armado e de paletó, cabelo muito bem feito, ele ficou olhando para a cara, aí disse, você não é Zé Bauer? Ele disse, sou, sim. Aí disse, não se lembra de mim não? Lá da Rua da Palmeira? Aí ele disse, lembro. Aí ele disse, o que é que você é agora? Ele, sou engenheiro da Chesf. E você? Ele disse, eu sou Polícia Federal. Aí ficou um clima assim no ar. Essa pessoa, ele era um agente infiltrado, que ele veio a João Pessoa fazer um levantamento se existia algum perigo realmente imediato de guerrilhas, de foco. Como ele viu que não tinha nada, não houve nada. Não acredito, a não ser alguma coisa que a gente não saiba. Ele retornou 2 anos depois para São Paulo, mas ele saiu daqui com um conhecimento enorme, de nome de várias pessoas, e ele fez um dossiê enorme. Isso mostra também um outro lado, que os movimentos de esquerda aqui, eles não estavam preparados para uma ação de pessoas inteligentes, porque a gente tinha uma ideia ingênua que o mundo de esquerda era sempre inteligente e que a direita não era. Isso era um truque, não é, Fernando, que levava a uma certa arrogância de alguns líderes, de você ter uma ideia de que aquelas pessoas ali eram ingênuas, vamos dizer assim, eram brutos, mas ingênuos, e não era. Porque Júnior Everaldo passou muito tempo na clandestinidade. Esse meu irmão Sérgio passou 8 anos em Estrasburgo. Depois foi que ele foi anistiado e voltou. Houve uma fragmentação enorme nas famílias, gente que nunca mais viu. Alberto Jorge foi morar na Bahia, escondido como médico. Mais tarde ele legalizou a situação dele. O que eu quero dizer, em termos particular, é que houve realmente uma mudança substancial na existência de cada um. E nessa época, hoje a gente vendo o mundo como está, uma cidade como João Pessoa, é um helicóptero. Uma cidade como João Pessoa, hoje, das raízes entre o socialismo e todas as atitudes. Dá para ouvir aí? Dá? A cidade, tirando o meio acadêmico e algumas ONGs que eu conheço, tem funcionado de forma muito digna. Mas a central da sociedade, ela foi visivelmente engolida, que isso já é um assunto de debate muito conhecido de vocês, pelo princípio da globalização. Hoje, João Pessoa tem 28 colunas sociais. Tem uma cidade com poucos escritores e jornalistas contundentes na área crítica. E tem também um princípio de glamour dos anos 50 a 40 americano, que ninguém entende como é que apareceu uma burguesia tão hilariante diante de tanto sofrimento que ainda existe dentro dessa cidade. Quando Caetano Veloso disse, o Haiti é aqui, com esse terremoto, a gente vendo a morte de Zilda
Arnes, uma mulher extremamente vigorosa, forte e verdadeira com a sua vida e com sua morte, a gente sente que há um distanciamento muito grande entre o sentimento, que eu ainda acredito, mas eu não gosto dessa busca do passado, em saber que você foi ou não foi de esquerda, porque cria uma espécie de neofascismo, como que você ter dito que foi de esquerda, você está isento de ser um bandido ou de ser um mau caráter. Isso é uma coisa que deixa a gente muito atrapalhado, porque grande parte da população que se envolveu nos movimentos continua com a sua hombridade e com sua força e sua honestidade. Mas a outra parte, que deu uma ascensão grande e que a gente tinha um pensamento que era quase, não era uma patrulha ideológica não, mas Glauber Rocha, com toda a sua irreverência, Glauber Rocha era um homem que tinha como a língua a navalha para cortar exatamente essas falsas atitudes que os brasileiros estavam assumindo quando ele fez o filme Terra em Trânsito. E isso leva você a ver que o Brasil hoje é um Brasil que está entre Carmen Miranda e João Amazonas, não é, Fernando? A gente não sabe mais, depois das prisões do PT, dos escândalos, porque eu sempre votei no PT e continuo votando no PT, não com a crença que eu tinha antigamente, mas que eu acho que o PT ainda tem, dentro das razões viscerais, uma atitude mais próxima ao povo e mais próxima a uma verdade. Embora que tenha sido sujada através de alguns membros, inclusive o que mais me chocou foi o Genuíno, que a gente tinha ele como herói na guerrilha do Araguaia, e esses momentos deixou brechas violentas, feridas violentas em quem tinha uma ideologia quase imaculada. No meu trabalho, que eu fui chamado aqui como artista plástico, eu desenvolvi um sistema onde a fantasia foi a escapatória. Mas diante da época da ditadura, por exemplo, esse desenho, ele já fazia parte de uma volumetria. Esse desenho é de 65. Eu tinha 15 anos. Isso para mostrar como foi importante o conhecimento. Isso aqui foi na época do pau de arara, onde o gado ia ser estripado para fazer um sofá. E o povo nem para sofá servia, porque era uma das torturas mais violentas era o pau de arara. E o que eu quero dizer é que essa influência da ditadura nos cartunistas, que eu passei um tempo fazendo cartoons, porque eu achava que essa pintura só, ela não dava evasão para atingir as camadas mais necessárias do que uma pintura comum, no sentido assim, folclórica. Todo esse universo que eu chamava a Nova Inquisição, ele foi pintado nos anos 70 a 78. Essas influências não ficou só na parte paraibana. Todos os artistas de uma época, desenhistas, eles se uniam e faziam um trabalho para unificar uma consciência da realidade brasileira. A prova que até hoje eu faço cartoons como uma fonte verdadeiramente política para criticar, já que a gente não pode ter uma visão, eu não consigo, junto de uma força maior, criticar mais do que um cartoon. É como aquela história que é chavão, uma fotografia vale mais do que um editorial.
O Pasquim, que fez parte do movimento de contracultura, influenciou várias gerações. Eu pertenci, em alguns momentos, ao movimento do Pasquim, junto com o Ziraldo. E isso aqui em João Pessoa, na época de Paulo Melo, ele deu muita ênfase. Eu não sei qual era o governo, Paulo Melo era secretário, se eu não me engano era de Buriti, eu não sei, eu não me lembro bem. Mas os festivais de areia, Zezita participou, trouxe muita consciência, muita peça forte, muita gente brilhante na literatura. E o agradecimento que eu faço, para não me estender mais, diante desse depoimento, é que de Diego Rivera, passando por Di Cavalcanti, Portinari, Clóvis Graciliano e muitos outros artistas daqui da terra, da consciência da terra, da situação agrária, como foi Zé Lins do Rego. E recentemente, quando Fernando foi um dos mentores do quadro No Reinado do Sol, sob a influência de Ariano Suassuna, que eu procurei ver que uma nave, um galeão daqueles, ele teria que ser o símbolo do esmagamento da cultura da gente, porque através de um navio daquele, de Portugal ou da Espanha, seja de onde for, vinha um mundo diferente, vinha um mundo onde a primeira missa, ela se torna, que eu estou até pintando agora, a primeira missa está mais perto do juízo final do que da primeira missa, porque a primeira missa, ela representa uma retirada da língua, a retirada do espírito e a retirada da terra, de forma disfarçadamente católica, romana e apostólica. Não estou falando do cristianismo, estou falando da instituição aonde ela tem e mantém hoje um forte vínculo com todas as outras religiões, ao ponto do sincretismo fortíssimo africano da gente hoje é mais católico do que afro. E isso, na pintura, eu botei a primeira mesa, que seria a antropofagia, baseado em Mário de Andrade, onde tudo ali se transformou, as raças, os beneditinos, os jesuítas, os sarracenos e os nativos querendo tirar aquela nave, e aquela nave cheia de escravos. E isso me levou também, para vocês sentirem como é o princípio de uma criação, ele é múltiplo e o leque abre para o que você vê. Eu vi um filme de Werner Herzog chamado Fritz Gerhard. Esse filme é uma história que é onde um maestro, um milionário, quer ouvir uma ópera no Rio Amazonas, e o navio engalha, e ele chama os nativos para tirar o navio, subir uma montanha, usando óleo, para descer para o outro lado do rio, que tem profundidade. Com isso, ele esmaga quase uma tribo inteira em nome do diletantismo da arte, aonde ele queria ouvir uma obra, aonde ele queria sentir prazer na transcendência do som. Então, para encerrar, eu encerro exatamente com isso. A distância entre uma obra de arte e a obra engajada, ela, na época da ditadura, ela não foi distanciada, mas hoje a gente ainda, em nome de uma ditadura passada, a gente ainda tem esse passado que interliga mesmo a fantasia à tragédia que a gente sofreu. Eu considero a minha pintura uma autoanálise. Eu até digo brincando que eu nunca fiz psicanálise porque eu me escorava nos desenhos. Eu tenho uma irmã só no meio de 5 homens, que é médica, Tereza. Tereza é tão angustiada que minha mulher, Alba, chegou para ela um dia desses e disse: Tereza, para de tomar Rivotril, porque senão vai viciar. Ela disse: não vicia não, já tomo há 20 anos. Então,
grande parte da população hoje vive dentro de um doping, dentro de uma coisa assim, que não é o Rivotril, mas é que eu acho magnífico, através de Maria Guerra, esses depoimentos, porque por mais peso que um tenha, por menos peso que o outro tenha, a gente pode, nessa coxa de retalho, formar mais ou menos um retrato do que o tempo fez. E com esse tempo apareceram várias figuras, né, de Geraldo Vandré a Chico Buarque, que eu não sei se vocês sentem isso, mas quem vivenciou aquela época, eu nunca conheci Chico Buarque, nunca conheci Geraldo Vandré aqui, mas essas pessoas, Gilberto Gil, que fizeram parte, Ariano, eles têm, a gente tem uma intimidade com eles, independente da literatura e da música, com um sentimento quase telepático. É como que dissesse assim, eles pensam como a gente. E isso dá uma irmandade muito grande nessa confluência, nessa diversidade que é o Brasil, para a gente se sentir irmão. É esse o meu depoimento e agradeço profundamente a presença de vários amigos aqui, não é? E com saudade, ainda tenho saudade daquele tempo, né, Zezita, de fazer cenários. Então, obrigado. Certo, tá ok. Obrigada, então queremos agradecer o depoimento de Flávio Tavares, de Fernando Moura, e dizer que esta abertura é o primeiro de uma série de 10 encontros que nós iremos fazer, e realmente a escolha desses nomes foi realmente uma escolha acertada, e eu quero dizer também aqui que essa escolha se deveu muito ao trabalho dos alunos que trabalham nesse projeto, né? Nós temos Arlene, Guanambi, Suelen, Maíra, Ana Paula, são alunos, e 2 já são formados do curso de História, que atuam conosco nesse projeto, sob a coordenação do professor Tosi, com a minha participação, e dependeu muito do afinco e da dedicação dos alunos para montar este ciclo de palestras, e inclusive na decisão dos nomes, né? Outros virão, mas realmente nós já começamos muito bem. Então, nós queremos pedir um pouquinho mais de tempo aos que aqui vieram dar seu depoimento, porque nós queremos abrir alguns minutos para algumas perguntas ou comentários que a plateia, porventura, tenha. Eu gosto de lembrar o Flávio que ele também participou da campanha contra a tortura, né, organizada pelo Conselho Estadual dos Direitos Humanos, quando ele cedeu um cartaz, né, que é um homem no pau de arara, que foi a campanha que nós fizemos aqui. O professor Rubens era presidente do Conselho Estadual, e foi um trabalho que, inclusive, nós saímos com a camisa no clube, no bloco dos imprensados, que a gente também entende que o bloco da gente está colocando as questões, e foi muito importante também sua colaboração. Né? E parabenizar os dois e o projeto, que eu acho que a gente deve continuar esse debate e continuar esse trabalho, que é tornar viva a resistência, que é preciso construir a resistência, como diz nosso companheiro ali da Associação Anistia, é preciso construir a história da resistência na Paraíba. Nós estamos começando. Eu queria saber de Fernando Moura, o que é que motivou a ele ingressar num partido clandestino, em um partido muito radical? Quer dizer, quais os objetivos que o levaram a participar desse partido? É interessante a pergunta do professor, porque hoje à tarde, quando a Ana Paula me ligou dizendo se eu poderia realmente substituir a Aranha, eu digo, Ana, você me pegou de saia justa, né? Eu não estava preparado mais mentalmente para isso, mas eu digo, não, vamos contribuir. Isso é um processo que realmente requer sacrifícios, e isso não é sacrifício, isso é um prazer, na verdade. E eu, tentando rememorar o que foi que realmente me motivou a entrar, naquela época, no Partido Comunista do Brasil. Eu acho que o seguinte, o fato de eu estar, como outros, os que participaram naquele momento, na imprensa, militando na imprensa, isso foi determinante, porque nós recebíamos informações, isso a imprensa de uma forma geral, não era exclusividade aqui de João Pessoa da Paraíba,
recebemos informações privilegiadas, em algumas vezes, e na maior parte das vezes nós não podíamos publicá-las, né? Realmente era um período de censura, eu peguei esse período, mesmo pegando o final da censura, ainda peguei uma censura muito forte, e isso nos dava uma sensação de fragilidade, né? De fragilidade enquanto cidadão. Ora, se aquele ofício que nós escolhemos, porque achávamos cada um à sua maneira, que poderia ser uma trincheira de luta, né? De vida, estávamos sendo privados de exercer exatamente aquilo que era o atributo principal do ofício do jornalismo, que é a informação. Qual o caminho, qual o canal para você conseguir desaguar, né, toda aquela revolta, toda aquela sensação de injustiça predominante? Então, eu tenho a impressão que essa foi a minha maior motivação, né, pelo menos do ponto de vista pessoal, que foi exatamente você participar de uma frente de luta. É claro que muitos de nós já participavam de sindicatos, de associações, movimentos estudantis. No meu período aqui da universidade eu militei, mas muito anarquicamente, organizadamente. Realmente foi só nesse período do Partido Comunista do Brasil, mas motivado pela ausência de oportunidade que nós tínhamos de revelar, pelo menos não ao mundo, mas à nossa aldeia, né, aquilo que nós observávamos, que sabíamos que ocorria aqui e que não podíamos, que não chegava à sociedade de uma forma geral. Então, foi através de um trabalho, de uma militância alternativa, porque, de qualquer forma, o jornalismo, nós também exercíamos essa militância, todos nós, principalmente os do OB, né, do organismo de base daquela ocasião, tínhamos tarefas designadas pelos partidos e também pela nossa consciência, que era trabalhar nas matérias que tinham o foco social, né? Aquilo que nos interessava para a organização da sociedade. Nenhum de nós, naquela época, depois, muitos de nós participamos, porque fazia parte do exercício profissional, mas naquela época nenhum de nós admitiria, por exemplo, escrever para uma coluna social, né? Ou escrever alguma matéria que denegrisse algum preso, mesmo que aquele preso, né, tivesse... que a sua prisão tivesse justificativas bem plausíveis, jurídicas, né, sociais e tal, mas nós refletíamos naquelas pessoas mais ou menos a angústia que nós sentíamos. Então, o recrutamento, na verdade, quando ocorreu, eu acho que foi só um desfecho, foi a gota d'água daquilo que uma boa parte da gente que militava. Eu cheguei a recrutar uma pessoa, né, que, coincidentemente, foi a pessoa que depois iria escrever a matéria da abertura dos arquivos do DOPS, que foi o Zé Flávio. E Flávio me recordou ainda agora essa questão da caça às bruxas, da patrulha ideológica. E, rapidamente, eu vou contar uma situação. O próprio Zé Flávio, por exemplo, nós desconfiávamos dele na época. O fato dele ser uma pessoa alegre, extrovertida, ele, como repórter, né, que ele, até então, ele era apenas um repórter, ele não era militante político. Ele frequentava todos os ambientes, delegacias de polícia, em busca da informação. E alguns de nós interpretavam aquilo como algo associado a uma possível repressão, a algum agente infiltrado, né? E houve realmente muita resistência. Como eu era muito mais próximo dele, que a gente trabalhava junto, eu sempre insisti na necessidade de a gente, pelo menos, fazer a tentativa do recrutamento, porque era uma pessoa muito ativa. Nós precisávamos dessas pessoas ativas, desinibidas, que tinham bons discursos. Por exemplo, eu não sou um bom orador, nunca fui um bom orador, então as minhas tarefas eram mais limitadas aos textos. Já tinham outros que eram bons oradores como ele, que, em alguns momentos, como a direta já, ele foi representante nosso, da API, do sindicato, como aquele que iria discursar em nome da imprensa paraibana. Então, eu trabalhava no Paraibã na década de 90, de 83 a 1990, quando o banco fechou, e duas situações, quando o Flávio comentou, me recordou aquele período. Uma delas é o seguinte: um bancário, efetivamente bancário, eu estava bancário naquela ocasião, era jornalista, mas por circunstâncias profissionais eu estava no Paraibã, exercendo a atividade de assessor de comunicação, e conheci um bancário, assim, ficamos muito amigos. E essa pessoa era muito ativa, como eu disse, repito, decente, honesta, envolvida, comprometida, e eu tinha realmente uma boa impressão dele.
E um determinado dia, num bar, a gente conversando, um grupo de amigos, ele revelou que tinha frequentado a guerrilha do Araguaia. Eu digo, você frequentou a guerrilha do Araguaia? Então, aquilo para mim foi impressionante, né? Eu digo, olha, eu conhecia Simão Almeida, que tinha frequentado a guerrilha, e mais Zé Rodrigues, que foi um dirigente aqui do Partido Comunista nos anos 70 e 80, um operário autêntico, inclusive ele teve o dedo cortado semelhante a Lula, numa máquina, ele foi operário e foi uma das pessoas que também participou da guerrilha. E eram as únicas duas que, na ocasião, eram mitificadas, né, internamente, porque eram duas pessoas que tinham tido essa experiência. E eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que frequentou a guerrilha do Araguaia. Ele disse, olha, frequentei, estive lá em 72, eu tinha 18 anos e tal. Eu digo, eu preciso conversar com você, eu preciso conhecer essa história, né? O meu lado historiador e jornalista se fez presente. Ele disse, eu estava no Exército naquela ocasião, aquilo me deu um choque, porque eu imaginava que ele tinha sido um militante político, né? Na verdade, ele tinha sido do outro lado. E isso me fez ver, depois, né, ele contou a história, eu entendi, enfim, ele participou como qualquer jovem teria sido obrigado a participar na medida que estivesse atuando no serviço militar. Mas aquele depoimento dele, já nos anos 90, ou seja, né, 18 anos depois, aquilo ainda, num primeiro momento, ainda teve um impacto dentro das minhas emoções, dentro da minha cabeça, dentro da minha memória, porque, na minha ótica, eu achava que todos aqueles que pudessem dar algum depoimento interessante sobre a guerrilha do Araguaia estavam mortos, ou inacessíveis, ou já tinham dado seus depoimentos e a gente não tinha mais como ampliar. Então, na ocasião que eu tive a oportunidade de me deparar com essa pessoa, ela tinha sido da repressão, né? Mas aí me despertou um outro lado, nós precisamos conhecer esse lado também, né? Ou seja, eu comecei naquele momento a inverter a sensação que eu tive e digo, olha, eu preciso do seu depoimento, que você seja, né, realmente aberto, honesto, porque a gente precisa conhecer também o outro lado, o que foi que ocorreu com o outro lado, quais foram as motivações do outro lado. Na verdade, ele não tinha muito conhecimento, porque era realmente um soldado de linha de frente, foi uma ocasião mínima, apenas uma semana que ele passou lá, mas isso me fez ver a necessidade de a gente não ter essa abordagem, né, patrulhista, né, permanentemente, porque senão a gente não vai conhecer a história no seu universo completo. Da mesma forma que alguns militantes, né, alguns companheiros daquela época, camaradas, como a gente chamava, depois, nos anos 90 também, foram verdadeiros mercenários do capitalismo, né? Eu conheço alguns que se venderam assim, de forma aberta e consciente, né? Então, existe realmente os dois lados e é preciso que a gente tenha o discernimento ao longo desse processo para identificar, né, os focos da história e não a gente, né, se deparar sobre nenhum julgamento histórico. Queria perguntar aos dois palestrantes como vocês viram, vê hoje e na época o papel da universidade no período da ditadura. A universidade estava sob intervenção, tinha militares que controlavam, mas também havia todo um movimento de resistência. Qual foi o papel que vocês experimentaram na universidade nesse processo? Durante o período que eu fiz 3 anos, meu curso iria ser Sociologia, o movimento universitário era o movimento mais inteligente dentro do que se chama inteligência, porque as pessoas que estavam dentro da universidade, que já tinham ultrapassado, a minha geração foi 72 da universidade, eram pessoas mais com a consciência mais sólida e, ao mesmo tempo, já começava a revelar isso que Fernando falou, de pessoas não confiáveis dentro do próprio quadro de professores. Fiquei chocado há uns 3 anos atrás, quando o meu irmão, não o mais velho, o Zé Arnaldo, médico, foi aberto aqui na universidade, junto com o DOPS, os documentos dos professores que fizeram parte para prejudicar, na linguagem popular, de dedurar e prejudicar pessoas aqui dentro. O meu pai, Arnaldo Tavares, ele tem teve uma trajetória médica muito interessante dentro do que se dizia medicina
e sanitarismo numa época onde o chefe dele era Dr. Gil Menezes, pai de Gilberto Gil. Eram pessoas que tinham uma consciência das endemias muito forte. Andavam pelo interior, andavam a cavalo, andavam de jipe, e não tinham uma concentração no que se chama a medicina mercantilista de consultório. E eu vi várias vezes ele dizer assim: eu não sei cobrar uma consulta, dizendo para a mamãe. Eu tratava de uma cidade. Então, a história dele, como professor de patologia aqui dentro, ele ensinou não só patologia, mas farmácia e também a área de filosofia. Na faculdade de filosofia, ele pegou matérias e ensinou também na Universidade de Campina Grande. Eu estou passando esse currículo porque, no relatório que foi lido, médicos que iam lá em casa, conhecidos, diziam que ele era muito disperso e muito próximo às ideias socialistas, e que ele jamais poderia assumir um cargo de direção na universidade. Isso está escrito, tem cópia lá em casa, porque foi a Suprema. Que ele jamais poderia dirigir algum departamento ligado à área de saúde na universidade. O que eu quero dizer com isso é que houve realmente um caça às bruxas, aonde pegou, que é inadmissível, porque eu quando fui para a Universidade de Yale, em 76, encontrei lá Fernando Henrique Cardoso, exilado, encontrei vários físicos, como César Lata, e o sistema americano é como um princípio da Bíblia, ou quente ou frio, o morno eu boto para fora. Então, quando eles sentiam que uma pessoa tinha valor, eles chamavam para a universidade, porque você só pode saber uma verdade através de quem sabe. E aqui, eles menosprezaram muitos os mestres verdadeiros, mestres da cultura, seja médica, filosófica. São muitos os professores perseguidos aqui dentro. Então, isso levou a gente a ter um certo medo dentro do... Eu me lembro que eu assisti a aula com o professor Cavalcante, que era a aula de sociologia. Quando ele ia falar em Marx, ele fazia... Aí a gente ficava... Como o professor, ele tinha medo de dizer o nome, Karl Marx. Então, era Wundt, Kant, ele já falava alto. Esse terror, houve uma época que a universidade sofreu. Veio melhorar um pouco depois, se eu não me engano, na época de Mário Moacir Porto era um homem muito corajoso e muito claro nas suas decisões. Aí passou, talvez, para Dr. Humberto Nóbrega, que era um homem muito culto, mais neutro, Guilherme Martins, e com Linaldo Cavalcante, o professor Linaldo, houve uma mudança substancial no quadro universitário, que ele trouxe muita gente de fora. A universidade passou a fazer parte de um universo diferenciado do universo provinciano da gente. E isso deu uma outra margem. Eu me lembro que o quadro de psicanálise na universidade, de letras, foi altíssimo o nível que atingiu. Atingiu um nível que hoje tem pessoas aqui que escrevem sobre... Tinha um professor chamado Roberto Machado e Madel Luz, que escreveram um livro aqui na Paraíba, que ainda hoje, na psiquiatria, é considerado como uma bíblia, que é A Danação da Norma, que ele, baseado em alguns escritos no Partido Comunista dos médicos Franco Basaglia e Thomas Sachs, eles conseguiram fazer um trabalho magnífico, aonde a loucura, na época, muitas pessoas eram internas como loucas, e não eram, era uma questão da repressão, da tortura, do medo, e esse pessoal atuou muito bem aqui na universidade. São vários casos silenciosos que a gente não sabe, mas são contados através de pequenos relatos, em alguns livros e algumas coisas, que a Universidade Federal da Paraíba teve um papel fundamental, vamos dizer, não é no tratamento, mas no esclarecimento do pânico de uma época. Então, isso é muito louvável.
Bom, não temos inscritos. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um comentário com relação ao acervo também existente na UFPB. Não é? Nós também tivemos um projeto a respeito da ditadura na UFPB e trabalhamos com essa documentação. E vale ressaltar também que foi no reitorado do professor Jader Nunes, que você citou, que houve uma retratação, a universidade se retratou diante, não é, daqueles estudantes, técnicos e professores que tiveram seus direitos violados, justamente por conta da repressão, do período da ditadura. E o aspecto que é muito relevante também aqui hoje destacar é o acesso à informação, o acesso a essa documentação. Então, esse é um trabalho que é muito importante para o Departamento de História, para o curso de História, em trabalhar com essa documentação, não só na sua organização, mas também para proporcionar o acesso, claro que de acordo com a legislação. Né? Existe uma legislação que ainda determina determinados prazos, dependendo do tipo de informação. Mas nós estamos desenvolvendo projetos de organização de acervo, desde o NEDI, agora também com o NCDH, para que se possa ter esses acervos organizados e que essa informação possa chegar não só para a pesquisa histórica, mas especialmente com relação aos direitos de cidadania, aos direitos dessas pessoas que fazem parte da nossa história e nem sempre nós temos as informações registradas nos documentos. E é justamente também pela crítica ao documento, nem tudo que está ali escrito é o que aconteceu realmente, que esse projeto, né, partiu para essa outra vertente, né, como algo complementar e fundamental, que é esse segmento da memória, não é? Das lembranças dos envolvidos nos movimentos, ou apenas porque viveram, ouviram falar. Então, o que essas pessoas lembram? Né? Que memórias ficaram? Quais são ainda as emoções, né, que vêm à tona no momento que se pensa e se lembra do que aconteceu? Então, esses depoimentos são fundamentais para que nós possamos realmente compreender melhor aquela conjuntura, aquele momento histórico. Então, é este o sentido desses nossos debates, que esses depoimentos realmente enriqueçam essa nossa visão ao lado da documentação impressa que nós temos nos acervos, não só da UFPB, como no acervo do DOPS, que é esse acervo que está gerando este projeto. Bom, nós já estamos praticamente no nosso tempo para encerrar, mas o professor Tosi ainda tem uma questão a colocar. Dispensa, então. Mais alguém gostaria de alguma questão? Bom, então, vamos... Vocês querem ainda falar um pouco? Bom, então, antes de encerrar, eu passo ainda para os nossos convidados, caso queiram ainda se manifestar, fazer alguma colocação. Bom, evidentemente agradecer a oportunidade, realmente é uma honra e um orgulho em fazer parte de novo dessa história, né? E queria, a partir da fala de Lúcia, fazer uma observação curiosíssima. Eu estou fichado no DOPS, sei agora, não por ter sido militante do PCdoB, que realmente foi a atividade mais agressiva, mais incisiva do ponto de vista político, mas sim por ter participado de um Centro de Defesa dos Direitos Humanos, como assessor de comunicação eventual. O Centro de Defesa era o que a gente poderia chamar hoje de ONG, né, que exatamente trabalhava em torno da defesa dos direitos humanos, era uma ponta de resistência. Vanderlei Cache era um ativista, inclusive, perseguido pelo Brasil todo. Tivemos o privilégio de tê-lo aqui, e, no entanto, eu sou fichado, ou seja, há uma faceta da inteligência, da repressão, que era burra, né? Era uma inteligência burra, eles desconheciam, na verdade. Eles pegavam algum material de jornal, alguma informação superficial, e achavam que aquilo era suficiente para determinar o fichamento, a prisão ou a tortura de alguém. No entanto, a parte mais relevante da minha atividade, da minha vida como militante, não está aqui, né? Consequentemente, esse trabalho ele precisa ser continuado, ele precisa ser, evidentemente, eu diria, ressaltado, para que a gente possa ter a dimensão realmente dessa história. E por isso eu parabenizo a professora Lúcia Guerra, a universidade, aos alunos que participaram dessa organização, e está aí a justificativa da minha presença aqui. Os alunos, meus colegas de trabalho, em alguns deles, inclusive, de sala de aula, acharam por bem me chamar
mas tivemos, em compensação, a presença do Flávio Tavares, que, de qualquer forma, deu o contraponto nessa noite, e também a ele eu agradeço. Muito obrigado e até uma outra oportunidade. Agradecer a Lúcia, a todos, professores, alunos, e me sinto dentro de uma emoção que eu não esperava, porque ela ainda continua viva dentro dos princípios diários meus, né? Quer dizer, a minha casa era a fonte, vamos dizer, que seria o centro dessa evolução, que era uma evolução mesmo. E esse momento aqui fez me lembrar também muitos amigos, muitos momentos da diversidade cultural que a gente viveu numa época muito pobre. Hoje eu fico assustado, porque tudo que se faz, o Ministério tem uma proposta para você fazer. Então, eu fiz parte, me sinto que tenho orgulho disso, de uma contracultura, onde o que a gente fazia era com o que a gente podia dentro de casa. Hoje, todas as atitudes, seja dos quilombos, seja dos índios, seja dos artesanatos, dos povos que estão aprendendo, eu passo a ter uma desconfiança grande, mas não desdigo que tenho uma necessidade disso, que é um povo que passa muita fome, muita necessidade, mas eu tenho muito medo ainda hoje. Eu acho que isso é um lado que eu preciso fazer o tratamento, que aonde tudo que se mete em termos de oficial, eu fico desconfiado. Então, eu acho que há um neofascismo, não é o PT, não é o presidente Lula, mas é uma política onde a gente tem que abrir os olhos, como estudante, como professor, que é uma política de domínio, é um uso da cultura e das culturas populares também, como meios eleitoreiros. Eu vivi isso num tempo aí que eu passei curto, num delírio que papai dizia uma frase: cuidado com o cérebro, cuidado com a mente, que ela dialeticamente avança. Mas avança para a inteligência, mas também avança para a burrice. Quer dizer, você pode dialeticamente estar tratando de um assunto, pensando que ele é de alta inteligência, mas você está sendo usado para exatamente robotizar determinados momentos de uma cultura tão bonita como a gente tem. E fiquei com muito medo da presença do que se chama sustentabilidade, que o Ministério faz, e também da diversidade de cultura, onde não existe uma brecha dentro do Brasil que não tenha um dedo ministerial. Isso, na época da gente, era um domínio que ainda não tinham chegado a essa obra-prima, porque quem começou a fazer esses domínios de cultura, numa época, foi o MEC e o ZEID, onde existiam os voluntários da paz, o Peace Corps, onde eles faziam um levantamento de todas as regiões e mandavam os relatórios para os Estados Unidos. Então, eu acho que hoje a gente está vivenciando de forma bem doce os momentos de domínio. E esses momentos de domínio, eles são incrivelmente abertos a todas as comunidades e sem ter o contra-ataque, a contracultura. Se a gente quer ver, por exemplo, um Basquiat, as vanguardas brasileiras, eu só vou citar o último exemplo para vocês sentirem o que eu estou falando em arte, é que em 68 eu entrei no Ministério da Cultura, no salão de arte moderna, e no chão estava a bandeira do Brasil bem grande, feita de alface, o amarelo feito de batata cozida, o azul era mais difícil, mas era o repolho roxo, que é onde tinha e as estrelinhas feitas com pepino. E eu fiquei sem entender, aquela obra era de um paraibano chamado Jackson Ribeiro, que tem uma escultura dele belíssima aqui, na frente da universidade,
um local muito bem escolhido através da prefeitura. E logo depois Jackson abre essa porta e entra o povo da rua e come essa bandeira. Aí ficou todo mundo assustado, porque entrou realmente os famintos, que estavam todos com bandeja na mão, fizeram o prato. Lá estava, na época, Simeão Leal, estava um mundo de gente, Carlos Drummond, Rubem Braga, escreveram artigos sobre isso. Então, eu sinto muita falta hoje da contracultura. O pichador, falando de pichador, o pichador antigamente era um homem escondido, né? Um homem que tinha um homem, ou seja quem for, dentro da ação, para ele protestar alguma coisa. Hoje o pichador está nas bienais, né? A pichação está nos muros oficialmente. Então, eu particularmente, vou fazer 60 anos daqui a 15 dias, eu fico com medo, porque eu não sei mais aonde existe uma cultura que ela seja oposta à cultura oficial. E em toda geração que a humanidade foi feita, sempre existiu uma oposição, sempre existiu uma contracultura. E, lamentavelmente, eu não vejo. Quando você tem uma ideia, a ideia é imediatamente absolvida. Então, nesse momento, eu acho que a gente deve começar de novo a rever, através dos seus momentos antigos, políticos, para uma abordagem nova, que é uma abordagem muito difícil, porque é uma abordagem acadêmica, sociológica, política, que envolve também o direito, os direitos humanos, mas que a criatividade, ela está em baixa, ela está sendo dominada por oficinas. Eu tenho o maior medo hoje das palavras workshop, oficinas, porque essas oficinas não estão sendo legais. E quando eu fiz parte dessa história, eu estava realmente sem saber aonde... Desculpa, eu não sei nem como desligar isso. Eu estava pensando que a política cultural era a política de um povo, não era a política de um governo. Então, para encerrar isso, espero que a universidade continue com essa consciência brilhante desses entendimentos através, como Lúcia está vendo esses documentos e esses depoimentos, para que a gente cresça ainda mais. Obrigado.